Aqui uma palavra sobre divórcio e repúdio, que as pessoas também confundem uma coisa com a outra. Divórcio não é a mesma que repúdio. Tecnicamente é uma diferença, né? O que Deus odeia? Deus odeia o divórcio ou Deus odeia o repúdio? Tem uma versão que diz que Deus odeia o divórcio, mas a tradução mais correta é aquela que diz Deus odeia o repúdio. É como está na nossa Almeida Revista e Corrigida. Nós vamos explicar aqui então a diferença entre divórcio e repúdio. O que era o divórcio? O divórcio, na lei mosaica, era uma separação formal, que incluía, claro, uma carta de repúdio. Quando havia uma separação formal pelo divórcio, então o marido era obrigado a fazer uma carta de repúdio para que a mulher ficasse livre dele, porque se não houvesse a carta de repúdio, se a mulher viesse a casar novamente, veja como a lei permitia que a mulher, se o divórcio fosse feito formalmente, de maneira correta perante a lei, e a mulher recebesse uma carta de repúdio, ela poderia casar novamente. Vamos ver então, abra aí a sua Bíblia, Deuteronômio 24, 1 a 4. Olha aqui, ó. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio. Ou seja, o divórcio formal incluía essa carta de repúdio. E lhe o dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Agora o que acontece com essa mulher? Ela foi despedida, ela foi demitida, por assim dizer. O que acontece com ela? Versículo 2. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, olha como está previsto o novo casamento aqui. A mulher estava livre daquele primeiro marido se a separação fosse de fato formal, divórcio, formalizado, com carta de repúdio. Versículo 3. E se este último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio, agora já é no segundo casamento, e lhe o der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, olha que interessante, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então veja que a lei, de acordo com a lei, se a mulher se separasse do primeiro marido formalmente, ela recebesse uma carta de repúdio e casasse com outro homem, se aquele segundo homem morresse, o primeiro não poderia reivindicar, essa é minha mulher, eu quero ela de volta, não. Porque ele já tinha dado a ela uma carta de repúdio. A mulher estava livre tanto daquele primeiro marido, né? E agora o segundo morreu. Se ela quisesse casar, porque ela já era viúva, ela poderia casar novamente, né? Está implícito aí nesse caso. Agora o primeiro marido, como já tinha dado carta de repúdio, ele não tinha mais o direito sobre aquela mulher, porque ela já tinha se vinculado a outro homem, que no caso morreu, né? Mas ela ficou vinculada ao último marido, ela estava vinculada até o último marido com quem ela estava casada. Agora, isso na lei. O divórcio então era a separação formal, que incluía uma carta de repúdio e tornava os cônjuges livres. Eu acabei de ler aqui. Pelo divórcio formal, os cônjuges ficavam livres. Eles podiam casar novamente. Não havia divórcio, claro, em caso de adultério, pois os adúlteros eram mortos. O adultério era punido com pena capital, as pessoas eram mortas. Agora, qual a diferença entre o divórcio e o repúdio? O divórcio era uma separação formal. O repúdio, ele era aplicado após o divórcio, ou seja, o marido dava a carta de repúdio para a mulher após o divórcio. Mas no tempo de Jesus, por que a Bíblia diz lá em Malaquias, antes ainda do período intertestamentário, por que Deus já estava dizendo que odiava, eu odeio o repúdio? Porque os homens estavam fazendo uma interpretação errônea da lei, a bel prazer, em benefício próprio. Eles estavam repudiando as suas mulheres sem dar-lhes a carta, ou seja, não era uma separação formal, o divórcio.
Eles simplesmente despediam as mulheres, elas ficavam presas a eles, porque não havia formalização, e se elas casassem com outros homens, com outro homem, elas eram consideradas adúlteras, e seriam mortas por conta disso, porque elas estavam presas ao primeiro marido, que não formalizou o divórcio. Então era isso que acontecia. Jesus, quando veio, ele acabou com a festa. Por quê? Ele falou assim, olha, aquele que despedir a sua mulher, aquele que repudiar a sua mulher, se não for por causa de fornicação ou de porneia, no sentido amplo, né? Se não for por conta disso, o tal também comete adultério, ou seja, ele também estava indo contra a lei. Então Jesus veio justamente para pôr ordem na casa, vamos dizer assim, né? Então vamos lá. Concluindo então, o repúdio estava banalizado nos tempos de Jesus. Agora, o problema é que hoje o que está banalizado é o divórcio. As pessoas acham que podem divorciar por qualquer motivo. E, biblicamente falando, o divórcio, na verdade, é uma exceção. Jesus disse que ele foi dado por causa da dureza dos corações. O divórcio não é o desejo de Deus. Deus quer que o desejo de Deus é que a união seja indissolúvel. Mas nós vamos ver aqui rapidamente que em alguns casos o divórcio é a única salvação, é a única solução para uma pessoa, para ela ser feliz. Então, é preciso estudar com calma Lucas 16, versículo 18. Ali Jesus deixou claro que quem repudia sua mulher, claro, sem a formalização do divórcio, e casa com outra, Jesus aí que eu disse, acabou com a festa, comete adultério. Porque os homens achavam que podiam despedir as mulheres sem a formalização do divórcio. E Mateus 5, 31 e 32, que é objeto do nosso estudo, também Marcos 10 e 11 e também o 12, a gente vê que Jesus, ele abre uma permissão para o divórcio, uma tolerância para o divórcio, que claro, o divórcio acontecendo, de acordo com os princípios de Jesus, permite-se que a pessoa possa casar novamente. Porque o que é o divórcio? O divórcio é a separação formal. Se é uma separação formal, ela permite que a parte ofendida possa casar novamente. Isso é difícil, mas nós temos que considerar o que a Bíblia diz, né? Não podemos ser mais rigorosos do que a própria palavra de Deus. Então o casamento, conclusão, ele é para sempre, é o ideal de Deus. Deus não quer que haja divórcio. Mas, repito, há casos em que o divórcio é a única solução. Então em que casos o divórcio se aplica? Em caso de infidelidade não perdoada, porque, claro, quando há infidelidade, o casal deve buscar ajuda, orientação, para que a união permaneça. Tem filhos, muitas vezes, então é importante haver uma reconciliação, um perdão, mas às vezes aquele que é adúltero ou adúltera, a pessoa comete pecados repetitivos, repetidamente, a pessoa não se arrepende, e aí não há solução para a união, então ocorre o divórcio. Quando há possibilidade de novo casamento? Em caso de infidelidade não perdoada, ou seja, não houve como haver reconciliação, a parte inocente, nesse caso, né? A parte traída, aquele que foi traído, ou aquela que foi traída, pode casar-se novamente, porque Jesus estava respondendo justamente lá em Mateus 19, 3 e 9, sobre o que nós lemos lá em Deuteronômio 24, 1 a 4, e ali, claramente, o divórcio oficial permitia que a pessoa casasse novamente. E também quando há abandono. Paulo fala disso lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Irmão Ciro, no caso de uma mulher que é espancada pelo marido, o marido é violento e tal, isso aí também enquadra-se na questão do abandono. Porque, aliás, esse é o pior tipo de abandono que existe. Um homem que espanca uma mulher, ele já abandonou. Então esse é um caso também que a mulher deve procurar ajuda, inclusive tem a lei Maria da Penha, né? O homem que espanca a mulher, ele tem que ser denunciado. A mulher deve denunciá-lo, né? E também, nesse caso, biblicamente falando, tem sim o direito a divorciar-se.
e estar livre, né? Estar livre.